Oi, galera do Central Jovem, aqui é a Débora. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu amo muito essa família, gosto muito de fazer parte dela. Vamos lá para o que interessa. Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem colocado no meu coração há um tempo já. E eu quero começar, na verdade, com uma pergunta um pouco polêmica, difícil e polêmica. É possível estar em Cristo sem estar unido a Ele? Então, para responder essa pergunta, eu gostaria de convidar vocês a pegarem suas Bíblias ou smartphones e acompanharem comigo o texto de João, capítulo 15. Presta atenção nesse texto, hein, gente, porque tem muita coisa interessante nele. João 15, inclusive, nas quintas-feiras nós estamos estudando o livro de João. Se você ainda não participou da nossa Conexão Jovem, entra com a gente, participa, porque tem sido um tempo muito proveitoso de aprendizado sobre o livro de João. Mas vamos lá no capítulo 15. Está escrito assim: Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Eu estou lendo na NTLH. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido a vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Versículo 9. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês, portanto, continuem unidos comigo por meio do amor que eu tenho por vocês. Se me obedecerem, eu continuarei amando a vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e ele continua a me amar. Então, vou repetir para vocês a pergunta que eu fiz lá no início. É possível estar em Cristo sem estar unido a Ele? E a resposta, pelo texto que a gente acabou de ler, é sim, é possível. Aqui nesse texto, Jesus faz a distinção entre estar nele, ou seja, estar na videira, e estar unido a Ele. Por que ele faz essa distinção? Porque quando ele fala de coisas que aparentemente são contraditórias, mas na verdade não são. Ele diz que todo aquele que está unido a ele frutifica. Mas ele diz que há uma espécie de ramo que, apesar de estar na videira, não frutifica. E esse tipo de ramo que não dá fruto, ele é cortado e lançado fora. Então, nós vemos a distinção entre essas duas coisas. Mas o que será que elas significam? E o próprio Jesus nos explica isso nos outros versículos. Ele fala, se você crer e continuar me obedecendo, então nós podemos entender que a diferença entre estar em Cristo e estar unido a Ele é a mesma diferença entre crer em Cristo e obedecer a Ele. Também no livro de João, no capítulo anterior, o 14, no versículo 21, diz assim: a pessoa que crê e guarda os meus mandamentos, ou dependendo da versão vai estar, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. Essa pessoa será amada por meu Pai, eu também o amarei e me mostrarei a ele. Então, gente, a diferença entre estar nele e estar unido a ele é a diferença entre crer e obedecer. Beleza. A difícil conclusão que a gente tira disso tudo é: se você não obedece, você não ama. Eu sei, é dolorido ouvir isso, mas é algo que às vezes nós precisamos pensar. O desafio do incrédulo é crer. Quem não acredita, as grandes questões giram em torno de acreditar. Mas nós que já cremos, o nosso desafio não é acreditar, o nosso principal desafio é permanecer, é obedecer. Porque se nós acreditamos que Deus é soberano, que Ele é bom e que Ele sempre quer o melhor para nós, por que então nós não obedecemos os seus mandamentos? Permanecer é obedecer.
E a prova da obediência é a frutificação. E aí, nesse ponto, talvez você esteja pensando, então, Débora, você está querendo dizer que se eu não obedeço, é porque eu não amo a Cristo? Se existe alguma área da minha vida que eu tenho dificuldade em obedecer, se existe algo que eu tenho dificuldade de entregar a Deus, é porque eu não amo Ele como eu deveria amar? Sim, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Se você tem dificuldade de se entregar a Deus, se você tem dificuldade de matar o seu eu, as suas vontades, em prol daquilo que Deus nos manda, é porque você não ama a Deus como você deveria. E calma, antes de fechar esse vídeo e de soltar comentários desaborados aí, me escuta. Isso não é uma notícia ruim, porque se fosse uma notícia ruim, não seria o Evangelho das Boas Novas. Isso é uma boa notícia. Mas como isso pode ser uma boa notícia? Vamos reler João, capítulo 15, os versículos 9 e 10, que foram os últimos versículos que a gente leu, tá bom? Tá escrito assim: assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando a vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Jesus fala aqui de uma via de mão dupla. Ele nos ama e nós demonstramos o nosso amor a Ele por meio da obediência. Mas a nossa obediência e o nosso amor a Deus não muda o que Ele sente por nós. O que Ele sente por nós, o amor de Deus por nós, não é baseado naquilo que fazemos, porque senão não seria o amor de Deus. O amor de Deus é o amor de Deus e Ele não precisa de mais nada, Ele é incondicional. E é por isso que a gente não deve basear o nosso relacionamento com Deus no nosso amor por Deus, mas sim no amor de Deus por nós. É por isso que Ele diz no versículo 9, permaneçam unidos comigo por meio do amor que eu tenho por vocês. Quando a gente tenta viver a vida cristã baseada no amor que nós temos por Deus, a gente vive numa montanha russa. Porque a gente acha que quando a gente está muito bem, amando muito, obedecendo muito, a gente está subindo, está subindo, está subindo. Mas aí logo a gente faz o quê? Erra. A gente peca, a gente não consegue abrir mão de algo e aí ladeira abaixo. E a gente pensa, pronto, não amo mais a Deus, eu errei e Deus não me ama. E a gente começa a confundir as coisas. Por isso que o nosso relacionamento com Deus tem que estar alicerçado no amor que Ele tem por nós e não no amor que nós temos por Ele. Mas isso não pode se tornar uma desculpa para que nós esquecemos da nossa contribuição, para que a gente se esqueça do nosso papel nesse relacionamento. Porque o Senhor nos ama, Ele dá o que nós precisamos para frutificar, mas nós, enquanto galhos dessa videira, precisamos ser maleáveis, e essa é uma das características dos galhos de videira. Eles são extremamente flexíveis. Nós precisamos estar sujeitos à sua vontade, para que assim, por meio dessa união, a vontade de Deus se cumpra e frutifique em nossas vidas. Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? A pergunta de Jesus, na verdade, foi, Pedro, você me ama mais do que esses? E quem acompanhou aí a saga da vida de Pedro entende que Jesus está falando isso, porque quando Jesus disse que seria traído, Pedro falou, eu jamais vou te trair. Todo mundo estava assim, mestre, sou eu, mas Pedro, não, eu não vou ser, eu jamais vou te trair. Porque na verdade Pedro achava que amava a Deus muito mais do que os outros. E aí Jesus pergunta, Pedro, você me ama mais do que esses? E esse amor de Pedro, acredito que a maioria de vocês já tem ouvido falar isso, né? Ele pergunta, você me ama ágape? Você me ama com amor sacrificial, Pedro? Você daria a sua vida por mim? Isso depois de Pedro ter traído a Jesus. E Pedro responde, Jesus, eu te amo filéu, eu te amo com amor de cumplicidade, eu te amo com amor de amigo, mas não é lá essas coisas. E Pedro, nesse momento, reconheceu que pecou porque ele não amava a Cristo como ele achava que amava, porque ele ainda não tinha desenvolvido um amor maduro por Deus. E é nesse momento que Jesus fala isso, realmente, Pedro, você não me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se você não me ama, Pedro, cumpre
a minha ordenança, apacenta as minhas ovelhas. Mas vai chegar um dia em que você vai se sacrificar por mim. Então, o que Cristo está dizendo, na verdade, é que há uma evolução. A gente progride nesse amor. E que a gente não tem que se martirizar por ter errado. Mas a gente também não pode encobrir os nossos erros pela falta do nosso amor. Quando nós erramos para com Deus, e eu quero te convidar a fazer isso, porque eu fui convidada várias e várias vezes a fazer isso diante de Deus, e acredite, isso é libertador. Nós temos a total liberdade de chegar diante de Deus e dizer: Deus, essa área da minha vida eu ainda não consigo entregar. Eu não te amo bastante para entregar ela. Isso dói. Isso dói porque nós gostamos de reconhecer com a boca que nós amamos a Deus, que nós faríamos tudo por Ele, mas na verdade nós escondemos nas nossas ações a nossa falta de entrega, a nossa falta de amor. E amor exige entrega. A Bíblia diz que se um grão não morrer na terra, ele não vai frutificar. A gente só frutifica, a gente só nasce na nova vida quando se entrega. E essa entrega, ela não custa algo, ela custa tudo. E é engraçado, porque ao mesmo tempo em que ela é gratuita para nós, nós precisamos corresponder a ela. E isso é maravilhoso, porque quando nós entendemos que nosso amor por Deus ainda, na verdade, não é lá essas coisas, sabe? Quando nós entendemos que nós não podemos basear o relacionamento que temos com Deus no nosso amor por Ele, é um momento em que nós somos confrontados pelo imenso amor de Deus diante da nossa miséria, diante de pecadores, diante de pessoas que falam que amam, mas não amam tanto assim. Pessoas que dizem que estão dispostas a entregar tudo, mas na verdade não entregaram. Pessoas que conhecem a verdade, mas ainda não conseguem obedecer. E é diante dessa revelação de quem você é e de quem Deus é que você diz: eu sou assim, mas eu não quero ser. Eu sou assim, olha, Deus, hoje eu não te amo. Hoje eu descobri que eu não te amo a ponto de consertar aquelas áreas da minha vida que eu sei que precisam ser consertadas, mas eu ainda não tive forças para fazer. Mas eu confio no seu amor. Hoje eu consigo ver como o seu amor por mim é imenso, porque você me ama mesmo eu sendo assim. E por isso eu quero permanecer. Gente, Deus nos ama de uma maneira extraordinária. E Ele está disposto a nos entregar todas as coisas. Ele nos entregou todas as coisas por meio de Cristo. Ele entregou seu bem mais precioso para que nós pudéssemos usufruir do seu amor. E você acha que se você orar pedindo a Deus para que você o ame mais, confessando a Deus o seu pecado, Ele não vai te conceder? Vamos ler o final dessa passagem, lá no versículo 16, na metade do capítulo, na verdade, mas no final dessa sessão, está escrito assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi para que vocês deem frutos e para que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isso: amem uns aos outros. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O Senhor disse que nos daria todas as coisas, desde que pedíssemos da maneira certa. Quando nós reconhecemos a Deus que não amamos Ele como poderíamos amar, mas que nós estamos dispostos, que nós entendemos a nossa miséria, mas que nós desejamos o seu amor e desejamos frutificar, é claro que Ele vai nos conceder. Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria deixar essa palavra com vocês, que hoje você possa olhar para si mesmo e olhar para a sua vida e perceber tudo que você ainda não conseguiu entregar. E perceber que, infelizmente, isso se deve à imaturidade do seu amor, à falta de amor que nós temos dificuldade de desenvolver. A gente nunca vai amar a Deus da maneira que Ele merece ser amado. Mas, ao mesmo tempo, isso não é uma notícia ruim. A notícia boa, a boa nova, é que Deus nos ama mesmo assim. E que o nosso relacionamento com Ele não tem que depender do nosso amor, mas do amor dEle para conosco. E que quando nós reconhecemos isso, quando nós reconhecemos que nós nem amar a Ele como devemos, conseguimos, é aí que nós viramos a chavinha para
amá-lo cada vez mais. Então é isso, galera. Espero que esse devocional tenha abençoado a vida de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.